Olá, meus irmãos, hoje é dia 28 de outubro, estamos aí na 30ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Hoje eu quero trazer o testemunho de Santa Catarina de Siena, que viveu o amor a Jesus e aos irmãos, e aos pobres e os doentes. Ela atraía muitas pessoas, que buscavam seus conselhos, suas orações e sua intercessão, sentindo que, através dela, podia tocar em Jesus. A vida de Santa Catarina de Siena nos lembra que, pelo nosso batismo, também somos chamados a ser discípulos. Quando nós cultivamos uma vida de oração profunda, quando nós subimos a montanha. Que você fique até o final desse vídeo, porque Deus vai tocar e falar ao seu coração. E se esse evangelho, esse testemunho de Santa Catarina te fará bem para você, trazendo paz, alegria e esperança no seu coração, que você também envie para outras pessoas, compartilhe com seus grupos de amigos. E o evangelho hoje está em São Lucas 6, do 12 até o 19. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando e nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Vamos pegando a palavra de Deus. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12. Entre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles, parou num lugar plano. Ali estava muito dos seus discípulos e a grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia, vieram para ouvir Jesus e ser curado de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele que curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje traz no Evangelho de São Lucas 6, do 12 até o 19, no qual Jesus nos mostra a importância da oração antes de tomar qualquer decisão. Hoje comemoramos os apóstolos Simão, Zelota e Judas, não Iscariotes, mas Judas Tadeu, aquele discípulo que deu a vida por amor a Jesus e pela causa do Evangelho. Hoje nós somos chamados por Jesus também para anunciar, testemunhar, para curar, servir e amar. Essa é a missão dos escolhidos por Ele. Jesus passou a noite toda em oração antes de escolher aqueles que daria continuidade ao projeto de Deus para a salvação da humanidade. Ou seja, o Evangelho de hoje nos leva a um momento decisivo. Antes de uma escolha tão importante, Jesus rezou. O que nós precisamos aprender com essa atitude de Jesus? Precisamos entender que para tudo que nós formos decidir e fazer em nossa vida, a oração é essencial, é indispensável. Por meio da oração, nós escutamos
escutamos e ouvimos o que Deus quer que nós façamos. Discernimos se é vontade dele em nossas decisões. E só assim podemos cumpri-lo. Meus irmãos, a oração é essencial antes da missão, seja ela qual for, a qual Jesus nos chama a exercer. Antes de fazer qualquer escolha, antes de agir, precisamos rezar. Assim como Jesus. Jesus, sendo Deus, rezou. A missão que nasce da oração, ela vai produzir muitos frutos. Esse evangelho nos dá uma lição que devemos levar para a vida. A ação deve ser fruto da oração. Na vida da igreja, na família, no trabalho, precisamos aprender com Jesus. Se não rezarmos, acabamos tomando decisões por impulso, agindo de forma errada, por não termos ouvido Deus que nos fala através da oração. Quando você reza e quando você age pelo impulso do Espírito Santo de Deus, olha que maravilha! Meus irmãos, nós precisamos ser impulsionados pela graça de Deus em nossas decisões. Escolhamos as atitudes no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Jesus acredita na possibilidade de uma vida transformada pela oração. A escolha dos 12 hoje nos mostra justamente que Jesus quer que o Evangelho chegue a todas as criaturas, até os confins do mundo. Rezemos e peçamos ao Senhor que nos dê um coração aberto para fazer a sua vontade, porque o chamado do Senhor é sempre um mistério da sua graça. Ele nos dá a liberdade de fazer a escolha e tomar as decisões. Mas Jesus espera de cada um de nós que aceitamos a sua proposta, pois ele acredita na possibilidade de transformação. Ele chama a todos para segui-lo e para fazer a experiência de viver uma vida nova através da escuta da oração. Que o Senhor nos ajude e nos dê a cada um de nós a graça de se deixar tocar pela força do Espírito Santo, para que o nosso coração possa sempre decidir em Deus aquilo que é importante na nossa vida. Hoje eu quero trazer uma história, um testemunho de vida de uma santa que ilustra perfeitamente esse evangelho, especialmente do versículo 19. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e o curava a todos. O evangelho mostra Jesus escolhendo os 12 apóstolos e em seguida descendo para curar e consolar uma multidão de pessoas doentes e sofredoras. Ele é o canal da força divina que saía dele e curava a todos. A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. Vemos o testemunho de Santa Catarina de Siena, uma jovem italiana no século XIV. Não era uma apóstola no sentido literal, mas tornou-se uma apóstola no sentido de ser uma mensageira incansável de Cristo. Sua vida ilustra como uma pessoa totalmente unida a Jesus pode se tornar um canal pela qual a força e a graça de Deus flui para os outros. A escolha e a união com Deus. Assim como Jesus subiu a montanha para orar antes de fazer a escolha dos seus apóstolos, Catarina passou anos em reclusão, em profunda oração e união com Deus em seu quarto. Essa intimidade com Cristo foi fonte de toda a sua força. Ela não agia por si mesma, mas deixava que Deus agisse através dela. Era uma discípula escolhida de uma maneira singular, para uma missão extraordinária. O Evangelho nos fala que Jesus, descendo num lugar plano para encontrar a multidão, após
os seus anos de solidão, Santa Catarina sentiu que Deus a chamava para sair e servir o mundo. Ela desceu da montanha de sua vida contemplativa e mergulhou na realidade caótica. E os doentes de sua época? Ela cuidava também dos pobres, dos marginalizados, nas ruas de Siena, em hospitais. A multidão que precisava de cura física e espiritual estava ali. E ela foi a seu encontro. O Evangelho diz de Jesus que saía uma força e curava a todos. O aspecto mais marcante que ecoa no Evangelho são os relatos dos milagres que curava e operava. E através de Catarina, a crônica mais famosa que se assemelha diretamente, como no versículo 19, conta que Santa Catarina estava cuidando de uma mulher chamada Andreia, que sofria de uma úlcera cancerosa e fedida no seio. A ferida era tão repugnante e dolorosa que a própria Andreia não suportava olhar para ela mesma. Catarina, movida por uma compaixão profunda, não sentiu nojo. Um dia, enquanto limpava a ferida, sentiu uma enorme repulsa natural. Para vencer essa tentação, ela recolheu a água purulenta da limpeza colocou numa tigela e a bebeu. Imediatamente, a repulsa se transformou num êxtase. E ela sentiu um sabor celestial. E no dia seguinte, quando foi trocar o curativo, a ferida havia desaparecido completamente, deixando apenas cicatriz. Andreia estava curada. Esse ato radical não era sobre a água em si, mas sobre a força divina que fluía através da fé e do amor absoluto de Catarina. As pessoas percebiam que uma força saía dela, uma força de amor sobrenatural, coragem e fé, que trazia consolo, cura física e espiritual para os que o tocavam, mesmo nos casos mais desesperados. O Evangelho hoje nos dá uma lição de uma vida de oração e amor ao próximo. Jesus toca e cura os doentes. E Catarina, unida a Cristo, tocava nos doentes que eram considerados intocáveis. E a graça de Deus fluía através dela, através desse toque. Uma força saía de Jesus e as pessoas testemunhavam que também era uma força sobrenatural de paz. E assim também aconteceu com as pessoas que Catarina tocava. Elas tinham a convicção que Catarina era um vaso tão puro de amor de Deus, que uma força saía dela que operava através de suas ações mais simples e corajosas. A multidão vinha até Jesus e da mesma forma as pessoas de todas as classes sociais, e pobres e doentes, até mesmo padres, políticos e até o Papa foram atraídos para ir até Catarina, buscando seus conselhos, suas orações e intercessão, sentindo que através dela podia tocar em Jesus. A vida de Santa Catarina de Siena nos lembra que, pelo nosso batismo, também somos chamados a ser discípulos. Quando cultivamos uma vida de oração profunda, quando subimos a montanha, nós tornamos canais mais limpos para que a força do amor, da misericórdia de Deus possa fluir através de nós, para curar, consolar a multidão sofredora ao nosso redor. É isso hoje para a nossa reflexão. Um grande abraço a todos, um abençoado dia. Não esqueça de compartilhar, curtir, enviar para os seus amigos e também para os grupos. Que a paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.